Nessa videoaula, trataremos das seguintes matérias: o contrato de rateio, a contabilidade do consórcio, as receitas e despesas do consórcio e o contrato de programa. Vamos lá? Vamos falar a seguir de aspectos ligados à vida financeira do consórcio, começando pelo contrato de rateio. Aqui um ponto de reflexão. Pause um pouco seu vídeo e reflita. Qual deve ser o critério de rateio das despesas de um consórcio público intermunicipal que você imagina para seu município? Já vimos que podem ser diferentes os critérios de rateio. Como você imagina que será repassado o valor de rateio por cada município consorciado? Bem, a resposta é pelo contrato de rateio. O contrato de rateio é a forma do consórcio público intermunicipal receber recursos financeiros dos entes consorciados para a cobertura de suas despesas. É lei. Lei Federal 11.107/2005. Artigo 8º. Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio. Decreto Federal 6107/2007. Artigo 2º, inciso 7. Contrato de rateio, contrato por meio do qual os entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio público. Aprovado o orçamento na Assembleia Geral, vai ser possível assinar o contrato de rateio. E assinado o contrato de rateio, os municípios consorciados repassarão os valores para a conta bancária do consórcio, ambos fazendo os devidos registros para a fiscalização futura. Celebrado o contrato de rateio, instrumento que permitirá então o repasse de recursos, é hora de saber como será contabilizado toda essa massa de recursos e também os demais recursos que o consórcio público pode receber, além da contabilização das suas despesas. Então, vejamos a contabilidade do consórcio público. No consórcio constituído como pessoa jurídica de direito público, como é o caso do consórcio objeto do nosso estudo, a adoção do regime de direito público implica na adoção das normas financeiras de direito público. As principais normas são bem conhecidas. É a Lei Federal 4.320 de 64 e a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E além delas, as Instruções de Procedimentos Contábeis número 10, que dispõe sobre contabilidade para consórcios públicos. Mas há, de fato, várias normas que se aplicam à contabilidade dos consórcios e é importante acompanhar sua constante atualização. Bem, já vimos as normas de contabilidade do consórcio. Vamos ver agora as receitas do consórcio público. A lei prevê várias fontes de receita para o consórcio público intermunicipal. É lei. Lei Federal 11.107/2005, artigo 2º, parágrafo 1º. Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá, inciso 1, firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo, inciso 2, nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo poder público. Inciso 3. Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação. Parágrafo 2º. Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou mediante autorização específica pelo ente da federação consorciado. Parágrafo 3º. Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. Bem, vamos destacar algumas fontes destas receitas.
Primeira fonte são os contratos de prestação de serviços ou fornecimento de bens celebrados com os municípios consorciados. O consórcio público pode ser remunerado pelos serviços que presta ou pelos bens que fornece aos seus membros, e pode ter membro, inclusive, que não queira serviços ou bens. Os preços do consórcio público vão ser pautados pelos preços de mercado, e o consórcio é contratado nessa situação por dispensa de licitação pelo município consorciado. É lei. Lei 8.666/93. Artigo 24, inciso 26. Na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Lei Federal 11.107/2005. Artigo 2º, parágrafo 1º, 3º, incisos 3. Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação. Aqui, pause um pouco seu vídeo e reflita. Os municípios têm repasses previstos na Constituição, os chamados repasses constitucionais, e têm repasses voluntários por meio de convênio com a União e com o Estado. E o consórcio público, você diria que tem os dois tipos de repasses? Bem, o consórcio público não tem repasses constitucionais, mas ele pode obter repasses federais por meio de convênios com a União e por meio de convênios com os estados. É assim com os municípios. Lembrando que os municípios têm os repasses constitucionalmente previstos. Para a obtenção de repasses de recursos via convênios com a União, o consórcio público terá que comprovar que cumpre as exigências do famoso "quem não ouviu falar do CALC". É o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias. O município terá que cumprir as normas do CALC e cumprir as exigências das portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, que estabelecem os requisitos fiscais para a celebração de convênio com a União. Atualmente vigora a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional número 4, de 2 de janeiro de 2020. Bem, será preciso comprovar, anota aí, regularidade quanto a tributos federais, contribuições previdenciárias federais e dívida ativa da União, regularidade quanto a contribuições para o FGTS, regularidade perante o Poder Público Federal, comprovada por dados fornecidos pelo Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o CADIM, mantido no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil, e regularidade na prestação de contas de recursos federais recebidos, comprovados mediante consulta. Também será preciso comprovar transparência na gestão fiscal, com a divulgação dos documentos a que se refere o artigo 14 da Portaria número 274 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 de maio de 2016. É lei. Artigo 39. A partir de janeiro de 2008, a União somente celebrará convênios com consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública ou que, para essa forma, tenham se convertido. Parágrafo 1º. A celebração dos convênios de que trata o caput está condicionada à comprovação do cumprimento das exigências legais pelo consórcio público, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei nº 11.107 de 2005. Parágrafo 2º. A comprovação do cumprimento das exigências legais para a celebração de convênios poderá ser feita por meio de extrato emitido no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, CALC, ou por outro meio que venha a ser estabelecido por ato do Secretário do Tesouro Nacional, da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia. Outra fonte de receita: os convênios de repasse com o Estado de São Paulo. O governo estadual pode destinar recursos ao consórcio público por convênio, como a União faz. Pause um pouco seu vídeo
e consulte a Lei Orçamentária Anual para 2021 do Estado de São Paulo e veja se há previsão de repasse para consórcios intermunicipais no link 1, que consta no sumário da videoaula. Consulte também a Lei Orçamentária Anual para 2021 do Estado do Paraná e veja se há previsão de repasse para consórcios intermunicipais, no link 2, que consta no sumário da videoaula. Quarta fonte de recursos: contratos de prestação de serviço ou fornecimento de bens com municípios não consorciados. Pois é, entes não consorciados podem sim contratar ou firmar convênios com consórcios públicos intermunicipais. Aqui, pause um pouco o seu vídeo e reflita. A dispensa de licitação prevista na Lei Federal 11.107, artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º, e na Lei Federal 8.666, de 93, artigo 24, inciso 26, que nós já vimos, se aplica aqui? Bem, para saber o entendimento a respeito dessa matéria, consulte o link 3, que consta no sumário da videoaula, para você se ilustrar. A quinta forma de receita são as operações de crédito externo. Os consórcios públicos agora podem celebrar operações de crédito externo, isto é, podem pegar empréstimos internacionais conforme a resolução do COFIEX número 1 de 29 de janeiro de 2020. A contratação de operação de crédito por parte de consórcio público também se sujeita aos limites e condições próprias estabelecidas pelo Senado Federal. Essa competência do Senado está prevista no artigo 52, inciso 7 da Constituição Federal e está disciplinado pela portaria da Secretaria do Tesouro Nacional número 72, de fevereiro de 2012. Pessoal, se já sabemos como o consórcio recebe receitas, vejamos como é possível que ele gaste esses recursos. Vamos falar agora das despesas. A execução de despesas dos consórcios públicos segue a mesma dinâmica da execução de despesas dos municípios: empenho, liquidação, ordenação do pagamento e pagamento. Incide principalmente nessa matéria um conjunto de normas que nós já mencionamos: as leis 4.320 de 64, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a IPC número 10, que dispõe sobre contabilidade para os consórcios públicos. Bem, vamos ver agora alguns tipos de despesas que o consórcio pode fazer: as despesas com contratações por licitação e as despesas com contratações por dispensa de licitação. Os valores de contratações de bens e serviços, quer por licitação, quer por dispensa, são diferenciados quando se trata de consórcio público intermunicipal. Lei. Valores para contratação por licitação. Lei Federal 86.6693. Artigo 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 e 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. 1. Para obras e serviços em engenharia. A. Convite, até R$150 mil. B. Tomada de preços, até R$1.500.000. C. Concorrência acima de R$1.500.000. 2. Para compras e serviços não referidos no inciso anterior. A. Convite, até R$80 mil. B. Tomada de preços, até R$650 mil. C. Concorrência, acima de R$650 mil. Parágrafo 8º. No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo, quando formado por até 3 entes da federação, e o triplo, quando formado por maior número. Lei. Valores para contratação por dispensa. Lei Federal 8.666/93. Artigo 24. É dispensável a licitação. 1. Para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na alínea A do inciso 1 do artigo anterior,
desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. 2. Para outros serviços e compras de valor até 10% do limite previsto na alínea A do inciso 2 do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. Parágrafo 1º. Os percentuais referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão 20% para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como agências executivas. Pausa para reflexão. Quais são, afinal, os valores para dispensa de licitação para os consórcios públicos? Veja o que entendeu a respeito o Tribunal de Contas do Paraná, no link que consta no sumário dessa videoaula. Pesquise os entendimentos adotados nos sites de outros tribunais de contas. Vamos ver agora as despesas com encargos de pessoal. Quanto à contribuição previdenciária, o consórcio público, assim como as autarquias, não é alcançado pela imunidade prevista no artigo 95, parágrafo 7º da Constituição Federal, que é regulado pelas leis 8.212 de 91 e 12.101 de 2009. Em outras palavras, o consórcio público intermunicipal tem o dever de recolher as contribuições previdenciárias relativas aos seus empregados. Outro tipo de despesas, as despesas com tributos. Os consórcios públicos, assim como as autarquias, são alcançados pela imunidade tributária prevista no parágrafo 2º do artigo 150 da Constituição Federal. Quanto aos descontos de imposto de renda e proventos incidentes na fonte, em 2017, a Receita Federal firmou o entendimento de que o valor pertence aos municípios consorciados. Veja o que foi dito pela Receita. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre rendas e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título pelos consórcios intermunicipais constituídos sob a forma de associação pública, pertence aos municípios consorciados, aplicando-se as disposições acerca de repartição de receitas constantes do artigo 158, inciso 1º da Constituição Federal. Vamos falar agora dos contratos de programa. É lei. O Decreto Federal 610/2007 define em seu artigo 2º contrato de programa instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que um ente da federação, inclusive sua administração indireta, tenha para com outro ente da federação ou para com o consórcio público no âmbito da prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa. O contrato de programa é, então, o instrumento de execução da finalidade do consórcio público municipal. Nele estará definido como o consórcio público fará a prestação de serviços públicos.